Olá, queridos, tudo bem? Voltei aqui para falar com vocês sobre o nosso segundo aspecto, nosso segundo ponto das evidências do crescimento espiritual na parte do ministério aqui do Mestre do Novo Testamento. E hoje eu venho falar sobre paternidade espiritual. Bem, paternidade espiritual, o que significa isso? Significa que cada pessoa que nasce no reino de Deus não nasceu sozinha. Alguém trouxe-a para a existência. Paulo, inclusive, ele quando se refere aos coríntios, ele diz para eles, no capítulo 4 da segunda carta aos coríntios, ele diz para eles assim: olha, vocês podem ter muitos mestres, vocês podem ter muitos preceptores, mas poucos pais, porque eu no Senhor vos gerei. Então, Paulo era pai espiritual. Quando ele escreve aos Gálatas, numa segunda situação, ele se diz ser mãe. Engraçado, porque ele fala lá assim, aos Gálatas no capítulo 4, se não me falha a memória, no capítulo 3, perdão, quando ele está dizendo que se sente preocupado com o desvio dos Gálatas com respeito ao Evangelho da Graça, porque Deus tinha derramado poder, unção, cura, milagres. Ele fala lá no capítulo 3, e ele fala: eu me sinto preocupado, eu que sinto de novo as dores de parto até ver Cristo formado em vós. Então Paulo era pai, era mãe, ou seja, a paternidade espiritual significa uma relação que você tem com aquele que te gerou. Paternidade, ela é a relação que Deus nos ensina, porque ninguém nasceu sozinho, entendeu? Hoje nós vivemos uma crise muito grande no ministério, nas igrejas, porque as pessoas cada vez mais se sentem independentes, isoladas, como que se não devessem nada a ninguém. Me faz lembrar quando Jesus vai falar sobre João Batista, e quando ele fala sobre João Batista, ele diz o seguinte: olha, quem vocês pensam que é João? Quem vocês pensam que ele é? Um caniço agitado pelo vento? Não, ele é a voz do que clama no deserto. Jesus tinha respeito por João, porque João o antecedeu. Foi João que abriu o caminho para Jesus, foi João que fez com que Jesus se tornasse conhecido. Esta é a verdade. Mas hoje em dia nós temos uma situação em que as pessoas parecem que esquecem quem foi que as gerou no Senhor. Isso não é apenas no Senhor, mas no ministério também. O Novo Testamento, quando vai falar sobre as genealogias, ele claramente coloca as pessoas como sendo filhas de alguém. Ele é fulano filho de não sei quem, cicrano filho de não sei quem. Ele é sempre filho de alguém. É óbvio que o mundo natural muitas vezes expressa o mundo espiritual, e a gente vê isso claramente na Epístola aos Hebreus, quando o autor da carta aos Hebreus, ele procura identificar as coisas naturais, as coisas materiais com as coisas espirituais. Ele faz referência ao templo, ao Santo dos Santos, natural, físico, como sombra das coisas que haviam de vir, ou coisas mais espirituais, mais profundas, realidades celestiais. Ou seja, o mundo natural por muitas vezes expressa as realidades espirituais. E Paulo era um homem que tratou com os seus discípulos desta forma. Não só Paulo, mas todos os demais apóstolos. Os apóstolos encaravam as suas igrejas, os seus filhos, como pessoas que eram ligadas a eles e que tinham saído deles. Aliás, essa questão de sair de nós é uma coisa que já lá na época de Moisés foi visto, quando no momento que Deus foi ungir aqueles 70 anciãos, ele tirou do espírito que havia em Moisés e colocou naquelas pessoas. Você pode ver isso lá em Êxodo. Ora, por que Deus fez dessa forma? Por que Deus não derramou o espírito sobre aquelas pessoas para que elas pudessem ficar independentes? É porque é assim que acontece. No reino de Deus, as pessoas elas têm uma ligação umas com as outras. Não é simplesmente você ser um servo de Deus. Existe uma relação, existe uma harmonia
entre você e aquela pessoa que te gerou. E essa harmonia, o que tem que ser, ela tem que ser para sempre. Essa ligação, ela não é para terminar. A verdade é que, como eu falei para vocês, o mundo natural expressa o mundo espiritual. No mundo natural, as pessoas, quando são crianças, elas têm uma dependência muito grande dos seus pais. Mas depois que elas crescem, essa dependência diminui. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o pai tem autoridade sobre o filho, uma enorme autoridade sobre o filho pequeno. Mas quando o filho cresce, essa autoridade do pai, ela diminui, porque essa é a maneira natural. Mas uma coisa nunca acaba: a relação entre o pai e o filho, entre a filha e o pai, entre os filhos e os pais, vamos colocar assim. Por quê? Porque a verdade é que há determinados momentos em que só o nosso pai vai dar uma palavra para nós que nós vamos escutar. E só o nosso pai poderá dizer para nós aquilo que outras pessoas não têm condições de te dizer. Eu tenho um pai, e quando eu vou falar com meu pai alguns aspectos, ele se sente livre para dizer para mim aquilo que ele pensa. Ele não precisa medir palavras, ele não precisa ter receio da minha posição, porque eu sou filho dele, e por ser filho dele, ele pode dizer para mim as coisas. Então, no mundo natural, no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo natural não existe paternidade dominadora, não existe paternidade que exerce domínio sobre o seu filho, de tal maneira que aquele filho seja sempre criança. Não existe isso. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro líder, o verdadeiro formador de discípulos é aquele que consegue fazer com que os seus discípulos cresçam, entendeu? E cada vez que eles crescem mais, o pai se preocupa menos. Há princípios errados hoje em dia na igreja que acham que os pastores precisam cuidar de crentes de 30, 40 anos. Esses crentes de 30 e 40 anos, eles já deviam ser maduros, adultos, né? O apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, o mestre que escreveu a carta aos Hebreus, ele fica assustado pelo fato daqueles crentes, pelo tempo decorrido, ainda necessitarem de leite, ainda necessitarem de aprender os rudimentos da fé. Ao passo que os Tessalonicenses, que eram uma igreja de pouca duração, de pouco tempo de criação, de surgimento, talvez no máximo uns 6 meses, Paulo já escreve para eles mostrando que eles eram um exemplo para os outros crentes da Macedônia e da Acaia. Ou seja, o crescimento está muito vinculado àquilo que a consagração individual de cada um e a nutrição que o pai entrega àquele filho e ao reconhecimento que o pai tem que aquele filho cresceu. Então não existe liderança, toda liderança que procura fazer com que as pessoas se sintam sempre pequenas, essa liderança não está seguindo a orientação da palavra de Deus, está seguindo a sua própria orientação. O final é trazer problemas sobre a vida das pessoas. Outra coisa que eu tenho notado hoje em dia, né, que as pessoas se dizem pais, muitos se chamam pais, mas quando a ovelha dá problema, ele manda embora da igreja. É impressionante hoje o número de pastores que quando querem resolver seus problemas, esculacham a ovelha e depois mandam lá embora, como se fosse despedida. É impressionante, né? Como que se o rebanho de fato é dele, não é o rebanho de Deus. Enquanto o apóstolo Pedro diz assim: pastoreai o rebanho de Deus como Deus quer, né? Então o pastoreamento é como Deus quer, não é como o homem quer, mas o homem quer resolver do jeito que ele quer resolver. Então, resolvendo do jeito que ele quer resolver, ele faz a vontade dele. E ele não é pai nesse ponto, porque o pai espiritual é aquele que consegue tratar com os seus filhos maduros, com os seus filhos adolescentes espiritualmente, com os seus filhos meninos. Essa é a relação que nós vemos no Novo Testamento. A relação muito clara. No Antigo Testamento, então, nem se fala. Se você for procurar no Antigo Testamento a relação dos profetas e dos discípulos dos profetas, porque se nós tivermos que olhar, meus irmãos, uma relação espiritual, nós vamos buscar nos profetas. Os discípulos dos profetas, que eram gerados pelos profetas, a gente vê que essa questão dos discípulos dos profetas surge com Samuel, na escola de profetas de Ramá.
Então, esses homens, discípulos, eles chamavam os seus mestres de pai. Quando Elias foi elevado aos céus, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Então havia uma relação, essa relação, essa forma de se referir ao seu mestre, ela muitas vezes foi usada por pessoas fora do meio dos profetas, não é? Mas a verdade é que em Israel se entendia que o discípulo era filho daquela outra pessoa. O Eliseu levou 14 anos servindo Elias. E na cultura antiga, né, quando o mestre batia a palma, então vinha o servo para lavar o pé, para trazer a água. Eliseu passou anos fazendo isso. Essa era a relação. Depois, quando Eliseu ficou pronto, preparado, então Elias foi levado aos céus e Eliseu passou a exercer as funções de Elias, recebeu a sua capa, continuou o seu trabalho profético. No Novo Testamento, com a presença do Espírito Santo habitando no coração do crente e com a palavra de Deus através dos apóstolos, a igreja foi sendo gerada neste mesmo padrão, nesta mesma linha de pensamento. Os apóstolos iam de casa em casa, comiam pão com as pessoas, eles eram queridos, muito respeitados. Diz lá no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos que havia temor na igreja com respeito aos apóstolos. Veja, não havia medo, havia temor. Medo é uma coisa, medo é coisa que está relacionada ao desconhecido, ao oculto, ao sombrio, ao que não se sabe que vai acontecer. Temor está relacionado ao respeito, à liderança, à capacidade de acreditar que vai dar certo através daquela pessoa. Nós tememos a Deus não porque temos medo de Deus, medo do desconhecido, do oculto, que será da nossa vida amanhã. Pelo contrário, nós temos esperança, segurança, o Espírito Santo nos dá essa segurança. Nós temos a palavra que nos orienta, nos guia, então nós tememos a Deus. Então, na paternidade espiritual, a relação é a relação de respeito, de temor para com o seu pai, e ao mesmo tempo é uma relação de amor do pai para com o filho. O pai, o que se diz o líder, o que se diz o formador, é aquele que passa o amor do pai, que passa o amor da mãe, é aquele que sente dores pelos seus filhos, é aquele que sofre com os seus filhos. O líder que não chora pelos seus filhos, o líder que quando a pessoa vai embora diz, não tem problema, vai um, volta, vem 10, esse não é pai, ele é um líder, ele não é pai. E a gente está falando aqui de pais. Esse é o propósito de Deus, é formar pais no ministério, gente que é capaz de gerar filhos. Olha, chega de gente órfã nesse evangelho de hoje em dia, muitos pastores órfãos, muitos filhos órfãos porque não tem a quem recorrer. O pastor, se vacilar, ele esculacha e manda embora da igreja, suspende, bota no banco. Então esse cara não é pai, não é? E nem mãe, porque a mãe, geralmente os filhos procuram a mãe, porque o pai de forma geral é mais fechado, mas eles procuram a mãe, mas o pastor não é nem pai nem mãe, entendeu? Aí então os filhos crescem órfãos. E hoje a gente tem pastores órfãos, pastores que não têm líder nenhum, entendeu? Eles não querem se submeter a ninguém mais. Foram criados sem amor paternal, sem o afeto paternal. E então hoje não entendem o que é paternidade. Se rebelam, falam mal dos seus pastores, ou seja, não tem a relação paternal. É muito importante, você vai saber se uma pessoa é crescida, está crescendo espiritualmente, se ela tem relação paternal, se ele entende o que é a paternidade espiritual, se ele consegue perceber isto na sua vida. Meu querido, olha, que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa palavra, sabe, que você possa aprender esse segundo princípio das evidências do crescimento espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.